Gravando? Gravando, muito bem. Na verdade estou regravando, porque a aula 4 do nosso estudo bíblico sobre os anjos maus, ela não saiu áudio lá na igreja, então eu estou fazendo a gravação aqui. Não vou aparecer na câmera, vão ser somente os slides, mas acho que o mais importante é a gente seguir aqui com conteúdo. E nosso objetivo de hoje é falar sobre a religião em Canaã, né? Quando a gente olha o Antigo Testamento, a gente ouve falar a respeito de Baal, né, e outros seres que são adorados também no Antigo Testamento, mas acho que dentre eles Baal talvez seja o mais emblemático, vamos dizer assim. Então vamos aprofundar um pouquinho, não muito, mas um pouquinho a respeito da religião de Canaã, porque ela acaba sendo fundamental para a gente entender muitos aspectos da religiosidade, né, por trás da idolatria e a Baal e todos os seus codinomes, vamos dizer assim. Para a gente poder avançar, acho que vai um pouco falar de história aqui. Vocês estão vendo na tela o mapa de Canaã do século 13 a.C., né? E um detalhe é que nessa região havia uma cidade chamada Ugarit, que foi fundada em 1900 a.C., 1900, destruída aí no século 12. E essa cidade acaba sendo fundamental para o nosso entendimento da religião de Canaã, né? Não que toda a religiosidade passou por aí, não é essa a ideia, mas aqui a gente tem um ponto importante para discutir um pouquinho mais, principalmente porque os arqueólogos, né, através das suas escavações, eles encontraram nas ruínas de Ugarit muitas bibliotecas, né, documentos, todos relacionados com aspectos religiosos, né, do povo de Canaã. E aqui estamos falando de cultos, estamos falando de entidades, né? E nesses documentos a gente sabe que havia dois tipos de entidades. O primeiro tipo é representado a partir de forma humana, e as entidades, né, que tinham uma forma humana, elas governavam a vida na cidade. Então, dentro das muralhas, as entidades com forma humana, elas costumavam ser adoradas, reverenciadas, porque de certa forma aquele povo entendia que essas entidades protegiam as suas cidades. Agora, nas zonas desérticas, nos lugares desabitados, esses documentos mostram que esses locais eles também eram governados, mas não por entidades em forma humana, mas por monstros demoníacos, né? Então, se você tivesse numa cidade, tinha uma entidade lá para proteger, mas se você estivesse no deserto ou em uma região desabitada, você estava aí no risco. Então esse era o entendimento que esses documentos, né, permitiram que os estudiosos compreendessem a respeito desses aspectos religiosos na terra de Canaã. Aqui, só para a gente saber onde que fica, né, o Ugarit, fica mais pro lado da Síria, né? Israel, você vê, está aqui embaixo. Esse é um mapa mais moderno, obviamente, né? As ruínas ficam aqui em cima. E por mais que você veja que é um lugar até de certa forma distante, a hipótese é que a religião de Canaã, ela tinha muita coisa em comum, independente do lugar que estivesse. Se estivesse lá embaixo em Israel, ou para cima no Líbano, ou chegando na Síria, muitos elementos, né, em comum podia se perceber dessa religiosidade cananeia. Aqui é uma hipótese, né? Obviamente a gente está acreditando que é dessa forma, né?
mas sempre existe a possibilidade de que as religiões elas tivessem diferenças extremamente significativas a ponto de caracterizar coisas completamente diferentes. É uma possibilidade, a gente não tem certeza disso, mas os estudiosos assumem que, de certa forma, aquilo que se percebe como comportamento religioso, né, nas ruínas de Ugarit, de certa forma poderia também refletir em outras regiões, chegando inclusive ali onde Israel habitava. Dando sequência, o panteão de Ugarit ele era razoavelmente bem organizado, né? As entidades cananeias elas começavam, né, através de um casal, né? Um deles chamava El, sempre na figura de um ancião, de um homem velho, e El tinha uma esposa que era conhecida como Azerá. E a união dessas duas entidades gerou aí filhos. Dentre eles a gente tem Baal, que era a entidade que controlava as tempestades, o clima, as chuvas e tudo mais. Ele tinha seus irmãos, então tinha o Ian, tinha o Mot, Anat, né, e outras entidades, né, que formavam então esse panteão. Isso aqui talvez fosse o segundo escalão, lembrando que o primeiro deveria ser esse aqui, então aqui é o segundo escalão, mas né, nessa linhagem toda tinham também um grupo inferior, né, conhecido como os artesãos de Baal, e um outro grupo responsável aí pelas mensagens e por servir essas entidades do segundo e do primeiro escalão. Então isso é como o panteão estava organizado a partir das descobertas feitas em Ugarit. Mas, dando sequência aqui, vamos falar um pouquinho a respeito de El e de Azerá, né? Então, e obviamente, né, a gente está usando como referência a obra Os Outros da Bíblia, um livro, aqui eu peguei a edição do Kindle, mas tem ele impresso, você pode comprar, é um livro bem interessante, super recomendo aí a leitura. Então, falando um pouco de El é retratado como um velho de cabelos grisalhos. Ele tem 70 entidades que são considerados como se fossem seus filhos. O mito de El narra que ele morava na nascente do rio Eufrates, lá na região da Armênia, e aqui alguns discutem que essa é a região próxima ali da Arca de Noé, enfim, teorias que se criam a respeito disso. E normalmente El era simbolizado na forma de um boi, ou de um touro, ou de um bezerro, né? Então quando você vê na Bíblia falando sobre adoração a boi, touro, bezerro, acaba de certa forma sendo uma referência a El, porque ele é simbolizado dessa forma segundo os documentos encontrados aí em Ugarit. Já Azerá é visto como uma senhora mais nova do que El. Ela sempre é simbolizada na forma de uma árvore que é esculpida em postes. Então, quando você vê um poste ídolo, né, um poste com uma árvore esculpida ou estilizada, isso significa que aquela árvore tinha sido consagrada à adoração a Azerá. As pessoas não acessavam El diretamente, então elas pediam para Azerá era como se fosse a mãe que acionava El para que ele beneficiasse os seus fiéis, os seus súditos, os seus adoradores, o que quer que seja. Então,
Essa era a forma como a religião operava. A gente ouve falar muito pouco de El, a Bíblia fala um pouco mais de Azerá, mas a gente tem bastante comentários aí bíblicos, versículos e tudo mais falando de Baal. Então vamos começar por ele. Aqui Baal significa senhor, mas também pode ser traduzido como proprietário, marido. Era reconhecido como uma entidade que controlava as tempestades, governava toda a vida urbana, e numa guerra contra o caos, ele venceu essa luta e na mitologia assumiu-se então que ele garantia a fertilidade da terra. Então se você plantasse, semeasse a sua semente e essa semente germinasse, porque Baal estava ali feliz da vida ajudando o povo, né? Cada cidade tinha o seu próprio Baal. Por isso que todos eles, né, eram considerados uma manifestação diferente da mesma entidade. Por isso que você vê na Bíblia, né, Baal sendo adaptado com outros nomes locais para representar que aquele local tinha também o seu próprio Baal. Enfim, é tudo a mesma coisa, mas, né, para dar um pouco mais de identidade local, tinha o Baal Zafon, o Baal do Líbano, o Kiryat Baal, o Baal Azor e por aí afora. Também era comum você ter títulos não vinculados a locais, né? Como, por exemplo, o Baal Shaman, que significa o Baal dos céus, ou Baal Zebul, que significa o príncipe Baal, Baal Berit, Baal da aliança. Ainda falando sobre Baal, ele era apresentado como uma entidade que cavalgava pelos céus, possuindo as nuvens, ventos e chuva. Isso era fundamental, né, para que o povo pudesse ter colheitas, né? Se não tivesse chuva, como que o povo ia colher, né? O nome Baal também podia ser associado a termos cananeus como Milk, Kart, formando o nome Baal Melkart, Deus aí, principal de Tiro. Muito famoso, né, porque tinha inúmeros templos em cidades e era adorado em diversas localidades aí do Mediterrâneo. Em alguns textos de Ugarit, Baal tinha uma esposa irmã, também filha de El, embora essa não pareça ser filha de Zerá, talvez seja de um outro relacionamento que Baal tinha nos seus casinhos aí, né? Anat era deusa da sexualidade desenfreada, né? Então desenfreada que é sem filtro e sem freio, né? Também considerada aí como uma representação da crueldade, da concepção, né, do parto, também da vida e da morte. Nos textos ela era vista como uma entidade extremamente violenta que mergulhava seus joelhos no sangue dos guerreiros derrotados para mostrar aí autoridade e fúria. Então era uma entidade guerreira, impiedosa e que não mostrava nenhum pouco de misericórdia para ninguém. A religião em Canaã tinha um aspecto extremamente importante da gente destacar, que era a relação sexual ritualística. Era a prática da religião, né? Principalmente porque se acreditava que com essa prática colheitas melhores poderiam ser obtidas, né, em cada uma das estações. Essa prática de relação sexual ritualística estava associada, né, principalmente aí com Astarote. O culto a essas divindades incluía servidores do templo, então imagina, tinha um templo. Nesse templo trabalhavam prostitutas e prostitutos religiosos, tanto mulheres quanto rapazes, e a prostituição ritual era uma prática na qual as mulheres, né,
sacerdotisas e às vezes até os rapazes se relacionavam sexualmente com os homens, né, que as procurassem, com o objetivo de serem beneficiados em suas colheitas. Qual que era a ideia? A ideia era trazer uma oferenda, sexo. Então, após o ato sexual, o ofertante fazia o pagamento, que era destinado para o templo da entidade, a fim de que aquele homem recebesse aí uma bênção, um favor, para que a sua colheita fosse bem sucedida. Então imagina, né? Era um lugar onde se forçava as mulheres a se prostituírem, mulheres às vezes até novas, adolescentes, rapazes também. Então imagina como que era aquele ambiente de exploração sexual em troca aí de uma religião que obrigava as pessoas, né, os sacerdotisas e rapazes, a se prostituírem com homens, na expectativa de receber algum favor de uma entidade que traria chuva na época certa. Outro aspecto da religião eram os sacrifícios infantis, né? Então, os primogênitos, eles eram oferecidos em holocausto em um lugar chamado Tofet. As crianças, normalmente sacrificadas, né, os filhos dos próprios ofertantes, eles eram entregues voluntariamente. Então a família levava a criança para ser sacrificada. Tá? E aí, né, os sacerdotes depositavam as crianças, né, sacrificadas em urnas e enterravam isso na própria terra. Né? Essa prática, ela foi documentada por alguns historiadores romanos, né? E segundo o autor, né, foi fartamente registrado em muitas colônias fenícias do Mediterrâneo. Nas escavações eles encontraram essas urnas e as crianças, os corpos na verdade das crianças tinham, né, idades variadas, mas a grande maioria, gente, crianças de 1 mês até 1 ano de idade, e outras aí com no máximo 6 ou 7. Então era os pais que deveriam proteger os seus filhos, pegavam as crianças de 1 ano, 6 meses, 1 mês e levavam para ser sacrificado em favor do Baal. Né? Muitas, né, eram drogadas, né, ou já chegavam mortas para serem queimadas. Então era um sacrifício de queimar as crianças, e aí eles ou drogavam ou já matavam antes as crianças para queimar já mortas, né? E esse tipo de prática então era chamado de Tofet. Havia um outro tipo de sacrifício chamado Molk. Então tudo isso que você viu aqui era o Tofet. Então os pais levavam, os filhos eram drogados, mortos e sacrificados aí, né, em urnas queimadas, né, para as religiões lá de Canaã. O Molk também é um sacrifício, né, mais um infanticídio, né, aqui no caso promovido pelo Estado. Então quando o alimento estava escasso, não tinha água para todo mundo, não tinha comida para todo mundo, o que eles faziam? Selecionavam as crianças e matavam essas crianças, um infanticídio, né, para poder controlar o excesso populacional, ou às vezes a cidade estava sitiada por algum inimigo, tá? Então matavam-se as crianças porque era menos, sobrava comida para os adultos para defender a cidade. Absurdo, né? Assim, que justificativa dá para isso, né? Nenhuma. Então, o Molk, na verdade, né, era um holocausto, um sacrifício, um infanticídio praticado na região com o pretexto de controle populacional. Tem muita gente na cidade, não tem comida para todo mundo, então vamos matar as crianças, né? É bem esse o raciocínio que aquele povo acabou adquirindo.
Independente desse sacrifício ser um Tofete ou um Molech, os deuses, né, eles recebiam essas crianças aí como oferta para Baal. Então, todo um aspecto religioso aí por trás para justificar essa prática. Né? Então, esse era o conteúdo que a gente ia dividir hoje. Né? Como eu comentei com vocês, a aula de número 4, ela não saiu o áudio, então eu estou regravando aqui só com os slides, que é para você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, veja a sequência das aulas e acompanhe. Agora a gente vai publicar dessa forma, mas as outras aulas foram gravadas normalmente. Né? Então termino por aqui. Hoje não tem Marquinhos, estou gravando da minha casa, né? Então, mas semana que vem a gente continua. Então, obrigado, que Deus abençoe vocês.